Podem sentar-se. Abra comigo a palavra do Senhor, Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Eu vou ler mais um pouco, 13 a 19. A palavra do Senhor diz: quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca. O povo estava orando, hein? Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Deixa eu enfatizar dois versículos aqui que nós lemos. Quando o texto diz que Pedro estava preso, a palavra do Senhor diz, logo lá no começo, que a igreja estava reunida, versículo de número 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a seu favor, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Depois, lá no versículo 12, o texto diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, a mesma casa onde Jesus havia celebrado a ceia, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Havia oração incessante por ele e eles oravam. Todavia, quando Deus milagrosamente o tirou de lá, eles duvidaram. Muito parecido com a gente, né? Tem uma história que diz que uma senhora morava perto da praia e entre a janela da sua cozinha e a praia tinha um morro que a impedia de ver o mar. Todo mundo que mora perto do mar quer ver o mar, né? Quando eu viajo com a Edneia para o litoral, ela sempre diz: vamos arrumar um lugarzinho que dá para a gente ver o mar. Uma vez eu arrumei um hotel que não dava para ver o mar e eu sofri as consequências. A gente quer ver o mar. Então ela orou: Senhor, a tua palavra diz que se eu tiver fé e falar para esse monte, sai daqui, transplanta-te no mar, ele vai sair, vai se transplantar no mar. Ela orou e foi dormir, acordou de manhã, foi fazer o café, foi lavar as vasilhas, abriu a cortina da janelinha e o monte estava lá. E ela então disse para Deus: sabia que o Senhor não ia ouvir? Muitas vezes nós oramos assim. E textos como esse mostram para nós que realmente Deus não precisa de nós para fazer as coisas. Ele quer que nós oremos, Ele nos convoca para orar, Ele decidiu fazer coisas ouvindo a oração, mas Ele não precisa delas, porque muitas vezes nós oramos não acreditando que Ele vai atender. E Ele atende, mesmo sabendo que a gente não acredita. Quando Pedro bateu no portão e a moça ouviu a voz, reconheceu, ficou tão contente que nem abriu a porta. Olha a falta de educação. Mas voltou correndo para dizer: Pedro está vivo. E o povo disse: você está doida. Ela insistiu e eles disseram: não, é o anjo dele. Esse é um dos versículos que serviu de base para o catolicismo romano criar a história do anjo da guarda. É o seu anjo, o anjo da guarda de Pedro, que está lá batendo no portão. Mas não era Pedro. No entanto, era Pedro, ele estava lá, e Deus tinha tirado Pedro miraculosamente daquela
prisão, antecipou em 2000 anos a porta automática do Flamboyant Shopping Center para que ele pudesse sair daquela prisão. Deus é assim. Mas Ele quer que a gente ore. Não pode passar despercebido que enquanto Pedro estava preso, muitas pessoas estavam orando incessantemente por ele. E quando ele decidiu ir para a casa onde eles estavam orando, o texto diz que muitas pessoas estavam congregadas orando por ele. Uma das reuniões mais importantes da igreja, embora seja a mais negligenciada por nós, é a reunião de oração. Quando você lê as Institutas de João Calvino, e ele vai falar sobre várias coisas referentes ao culto, quem estuda João Calvino superficialmente acha que ele vai falar em algum momento que a parte mais importante do culto é o sermão. Mas ele não fala. Ele fala que a parte mais importante do culto é a oração. É quando oramos. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Na pregação é Deus que fala conosco. Então o culto, que é nós adorando a Deus, tem o seu ponto alto quando nós oramos. Por isso que é interessante, é importante quando você chegar a sentar-se e orar. Por isso é importante, é interessante a gente aprender a vencer o nosso medo, a nossa timidez e quando for convidado, orar. Por isso é importante as reuniões de oração no meio de semana, aquele período de oração após o estudo bíblico na quarta-feira, a reunião de oração que acontece meia hora antes da escola dominical, porque essa é a principal parte do culto a Deus, é quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E como muitos irmãos não vêm à nossa reunião de segunda-feira, eu resolvi trazer a nossa reunião de segunda-feira até os irmãos hoje, para abrir a nossa assembleia. Sempre eu tenho feito, aliás, desde o ano passado, eu tenho feito alguns desafios de oração para a igreja, que eu apresento aqui no templo, mas a gente repete pelo menos uma vez por mês na reunião de oração de segunda-feira. Outro dia eu apresentei isso aqui para os irmãos, e eu gostaria de, para os irmãos da reunião de oração, eu gostaria de apresentar para os irmãos 5 desafios de oração para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova em 2023. Primeiro deles, ore para ser habitado ricamente pela palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia só um dia por semana, parece que não acontece nada na nossa vida. Quando a gente lê 2 vezes na semana, parece que já está começando aquele aparelhinho lá do hospital, pips, 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 começa a funcionar. Mas quando você começa a ler a Bíblia mais de 3 vezes por semana, a sua vida espiritual dá um salto de qualidade e de profundidade. Você passa a se sentir mais forte para enfrentar os pecados pessoais, você passa a se sentir mais animado a frequentar o culto com assiduidade, você passa a se sentir mais desafiado a falar de Jesus para o amigo, para o colega de trabalho, para o pai, para a mãe, para os filhos em casa. A palavra começa a entrar no seu vocabulário cotidiano. Palavrões passam a ser substituídos por palavras de ânimo, por palavras de ensinamento, por palavras de estímulo. Xingamentos passam a ser substituídos por outros tipos de iniciativa e de conversa. A palavra de Deus precisa habitar o nosso coração ricamente, e ela não habitará se nós não lermos. Nós temos postado no nosso boletim, publicado no nosso boletim todo domingo, um programa de leitura bíblica, que se você seguir cotidianamente, você lerá sua palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inteira durante 1 ano. Já tem 4 anos que nós estamos publicando esse programa de leitura anual das Escrituras no nosso boletim. Tem muitos irmãos aqui na igreja que ainda não leram a Bíblia inteira nem uma única vez. E já tem mais de 40 anos de fé. Você está 40 anos atrasado. Eu já li a Bíblia inteira 33 vezes, eu estou lendo a 34ª. Eu tenho 42 anos de fé, estou 11 anos atrasado. É obrigatório ler a Bíblia inteira todo ano, pastor? Não é.
mas é obrigatório ler todo dia. Então você pode ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia você gasta menos de 20 minutos para ler, independentemente da sua capacidade de leitura. Leia a Bíblia. Peça para que ela habite ricamente o seu coração. Você conhecerá a Bíblia, você poderá falar dela para outras pessoas e você ouvirá com um ouvido melhor as coisas que outras pessoas falarem para você. É o que está escrito em Colossenses 3,16. Vamos orar por isso. Ser habitados pela palavra de Deus. Segundo, aprender a praticar evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal se divide em apresentar pessoalmente a Cristo numa conversa com um amigo, usando os textos bíblicos para falar de Jesus para ele. Quem trabalha como professor do departamento infantil e já fez cursos da APEC, aprende o plano da salvação, que é ensinado com os 5 dedos da mão. Deus me ama, nós somos pecadores, Cristo morreu por nós, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos crescer espiritualmente. E cada um desses dedos tem um versículo bíblico para você aprender e citar para a pessoa. Comece por ali. Aprenda. Fale do plano de salvação para os seus filhos em casa, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu colega de trabalho, para aquele amigo do futebol e da pescaria. Se você não faz a apresentação pessoal de Cristo, você pode dar o seu testemunho pessoal. Como você conheceu Jesus? Como que Jesus se apresentou a você? Como que aconteceu? Como que você veio parar aqui, não na igreja presbiteriana de Vila Nova, mas andando com Jesus? Terceiro, discipulado. Convide pessoas para vir na sua casa. Tem material a rodo publicado sobre discipulado, que são perguntas, respostas que a gente usa para apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Eu tenho aprendido que discipulado, o que funciona não é city to city, 5 to 5, 2 to 2, essas coisas todas. Qualquer programa de discipulado que eu utilizar vai ser útil, porque o que é interessante nesses programas não é tanto o caderno que a gente usa, mas as possibilidades de perguntas e respostas que eles provocam. Porque ao responder com o discipulando as perguntas, você fala de Jesus, você responde por que você confia em Jesus, e aí a coisa flui. E o que é interessante, mais do que apresentar Jesus, você começa a fazer amigos verdadeiros. Ore para que Deus te ensine a praticar evangelismo pessoal, falar de Jesus para as pessoas. Ore por missões mundiais. A nossa igreja é comprometida com missões mundiais. Nós somos comprometidos com uma família no norte da África, nós somos comprometidos com uma família na Indonésia, nós somos comprometidos com uma família no Senegal, nós somos comprometidos com uma família no Uruguai, somos comprometidos com algumas famílias aqui no Brasil, estamos plantando uma igreja em Nerópolis. Ore por missões mundiais. Esse mapa é o mapa da perseguição. Quanto mais vermelho, mais perseguição. E é interessante observar que a Colômbia e o México, aqui pertinho de nós, são países onde há perseguição contra o Evangelho. E Cuba também, é aquele lá do meio, lá das Antilhas. Ore por missões mundiais. Nós vivemos num país onde a gente pode carregar a Bíblia e falar de Jesus. Mas eu soube que na Síria, por exemplo, algumas igrejas contratam snipers. Quem joga videogame sabe do que eu estou falando. Porque tem muçulmano que entra em igreja cristã e se explode lá dentro, para matar cristãos e ganhar umas odaliscas no céu que eles prometem para eles. Então, fica um cara com a arma em cima do templo. A hora que aparece um suspeito, ele avisa: não antes chegue mais perto, senão eu atiro. Nós recebemos algumas pessoas do Paquistão aqui, onde tem uma igreja presbiteriana com mais de 300 mil membros, perseguida. Perseguida. Ore por missões mundiais. Ore pelos missionários com os quais nós estamos comprometidos. Nós recebemos aqui o reverendo Lucas há pouco tempo, ajudamos ele a montar o caminhão para ir para a Mongólia,
Agora o governo mandou ele sair de lá. Quando viu ele andando com aquele caminhão de aldeia em aldeia, falando de Jesus, eles disseram: epa, os caras estão chegando mais perto de nós, e mandaram ele sair do país. Ore por missões mundiais. Ore pela nossa igreja em Nerópolis. Essas são fotos da igreja. Onde é a igreja hoje, os irmãos da igreja. Nós colocamos aqui 2 terrenos vazios para mostrar para os irmãos o que a gente está procurando. Terrenos, 2 lotes juntos, pelo menos, para a gente construir uma igreja de tamanho adequado, pronta para crescer com um prédio de educação cristã e tudo mais. Nós não queremos simplesmente fazer uma igrejinha num lotinho, numa vielinha, no cantinho da cidade. Nós queremos plantar uma igreja que possa ser encontrada. E nós estamos enviando documentação ao Supremo Conselho para isso, com aprovação da Assembleia. E estamos nos organizando financeiramente para que isso aconteça. Temos um pastor lá, e a igreja já está com mais de 40 pessoas frequentando. Ore por Nerópolis. Essa é a planta da cidade. Ore pelo empréstimo junto à junta patrimonial, pela compra de terrenos ou imóvel adequado para o funcionamento de uma igreja. Ore pelo reverendo Tiago, ele é solteiro, é sozinho, tem tentações nessa área. Ore pelo crescimento da igreja. Ore pela formação de liderança. O conselho aprovou nós dividirmos a tesouraria para que eles tenham a tesouraria lá e tudo que for arrecadado lá seja gasto lá. Mas ninguém quis ser tesoureiro ainda. Ore para que um tesoureiro ou uma tesoureira seja levantada na congregação de Nerópolis, para que o pastor não tenha que manipular o dinheiro da igreja e assim atrair certas desconfianças desnecessárias sobre o seu ministério. Ore pela reforma do nosso departamento infantil. Essa reforma do departamento infantil vai ser a reforma mais cara que o conselho vai fazer nos próximos anos. Então, se a gente atravessar por essa reforma, o que vem depois é mais suave. Nós queremos um departamento infantil bonito, aconchegante, funcional. Nosso departamento infantil hoje tem mais de 70 crianças. Só na pandemia nasceram mais de 25. Daqui 4 anos, essa criançada vai estar derramando pelas escadas da igreja, correndo de um lado para o outro. Vai ser nossa UCP. Ore pela reforma do departamento infantil. O conselho está se organizando para isso. Nós estamos orçando a reforma em 250 mil e o conselho só vai começar a trabalhar lá quando tivermos 125 mil na poupança. Já temos 63. A sua fidelidade tem ajudado o conselho a se preparar para mais essa etapa na reforma da igreja. Seja fiel, contribua. Se você não é fiel, aprenda a ser. Há promessas bíblicas para aqueles que são fiéis nas suas finanças para a igreja. E nunca se esqueça dos pedidos pessoais. A igreja tem enfermos. A igreja tem irmãos que têm doenças crônicas. Doenças que eles carregam o tempo todo. Na igreja nós temos velhinhos que quando sentam nesses bancos sentem dor nas costas, nas cadeiras, nos pés. Tem jovens chegando toda semana na igreja. Tem gente desempregada. Tem gente que não sabe se vai casar ou vai ficar solteiro o resto da vida. E às vezes vem pedir oração para o pastor a respeito. Diz: pastor, ora para arrumar um eleito aí, uma eleita, pelo amor de Deus. Ore por isso. Vamos orar uns pelos outros. Feche seus olhos.